Eu chamo agora, obrigado, Dr. Alexandre Toste, foi extremamente clara a sua mensagem. E chamava então a Dra. Brenda Moura, uma pessoa com muita experiência na área de ciência cardíaca, aliás, representante na HFA, portanto, Associação Europeia de Ciência Cardíaca, que vai falar de como fazer a avaliação etiológica e dos fatores precipitantes da insuficiência cardíaca em ambulatório. Um aspecto importante para os nossos colegas, para todos os colegas, mas seguramente para a medicina geral e familiar, que tem que ver com a maior parte dos doentes, o grande grosso da população de doentes com insuficiência cardíaca. Muito bom dia, caros colegas. Então, como é que se faz a avaliação etiológica dos fatores precipitantes da insuficiência cardíaca em ambulatório? Eu vou já passar por vos mostrar um slide. Eu não vos vou falar do rocket science, vou-vos falar de coisas muito banais do dia-a-dia. E, portanto, aquilo que eu vos trago aqui é um caso banalíssimo da nossa clínica, de qualquer um de nós, acho eu. E é o caso de uma senhora de 78 anos, com índice de massa corporal de 35, e que nos aparece na consulta com umas queixas de cansaço, de dispneia para médios esforços. Não refere dor torácica, não refere palpitações, nem tonturas, nem síncope, é um cansaço. O que é que nós sabemos da história pregressa dela? Tem hipertensão e diabetes diagnosticadas há 10 anos, não fuma, tem uns hábitos alcoólicos, bebe 1 ou 2 copitos de vinho ao almoço e ao jantar, típico da nossa população, com antecedentes cirúrgicos, uma colestectomia, uma prótese total da anca à esquerda, e estava nesta altura medicada com perindopril 10 mg, amlodipina 5, metformina 850 gramas 2 vezes por dia, anti-inflamatórios, não esteroides em SOS. E então, face a esta doente, o que é lícito pensarmos? A doente tem de fazer um ECG para eu excluir a presença de insuficiência cardíaca. A realização do ecocardiograma vai confirmar se a doente tem ou não insuficiência cardíaca. As análises são para avaliar a existência de comorbilidades. Depois de ter o diagnóstico de insuficiência cardíaca, é obrigatório pensar na etiologia ou nenhuma das anteriores é correta. Podemos proceder à avaliação. Ok, eu acho que isto é um excelente passo, mas não é esta a mensagem que eu vos quero passar e espero que cheguemos ao fim da apresentação e que concordem comigo. Então, muito bem, a doente tem de fazer ECG, obviamente que não é só para excluir a insuficiência cardíaca. Vamos abordando isto de início. Então, o que eu vos quero dizer é isto. A avaliação etiológica dos doentes começa, como tudo, na história clínica. A história clínica é fundamental. Como a doutora Alexandra disse, com a história clínica nós vamos ver se há probabilidade ou não do doente ter insuficiência cardíaca. E como é que nós vimos isto? Vimos com a história pregressa do doente. Se o doente teve um infarto, a probabilidade de ter insuficiência cardíaca é alta e provavelmente a etiologia é isquémica. Portanto, a história clínica vai-nos dar a probabilidade de insuficiência cardíaca e vai-nos apontar para a etiologia. E é aqui que começa a etapa de estudo etiológico. A avaliação etiológica começa, portanto, como vos disse, na história clínica, sendo que nesta doente temos ali 2 fatores, temos a diabetes e temos a hipertensão, 2 causas possíveis de insuficiência cardíaca. Mas temos de inquirir acerca da família dela, temos de saber se na história familiar havia alguma coisa, porque pode ter uma história familiar de uma cardiomiopatia hipertrófica, pode ter uma história familiar de uma cardiomiopatia dilatada, e aí nós temos de pôr essa hipótese etiológica como possível para este doente. E depois temos de fazer exame físico. Eu disse-vos que não vos vinha aqui falar de rocket science. Não, venho mesmo de falar das consultas normais, em que a gente fala com os doentes e em que a gente observa os doentes. E fazer o exame físico a um doente com suspeita de insuficiência cardíaca é fundamental. É fundamental falar e é fundamental deitá-lo com o tronco a 45 graus e examiná-lo. E ver se tem torcência jugular e etc. Os sinais físicos de que a doutora Alexandra falou. Porque se o doente tiver um sopro ou auscultação, eu tenho de pensar que eventualmente é aí a causa da insuficiência cardíaca. Se o doente tiver uma arritmia, eu tenho que pensar que essa é a etiologia provável. Para além do exame físico, nós vamos pedir os exames que a doutora Alexandra vos falou, que é a rotina habitual de um doente com queixas de dispneia.
E o ECG não serve só para excluir a insuficiência cardíaca, serve para ver a etiologia. Se o doente tiver uma FA rápida, eu tenho que pensar que isso já contribui para a sua insuficiência cardíaca. Se o doente tiver QS de V1 a V6, se calhar teve um infarto e provavelmente é essa a etiologia. O ecocardiograma, muito bem, vai-nos dar fração de ejeção, mas não é só isso. O ecocardiograma vai-nos mostrar como é que estão as válvulas, vai-nos mostrar como é que é a fração de ejeção, mas vai-nos mostrar a motilidade segmentar, vai-nos mostrar como é que está o pericárdio. E, portanto, nós estamos sempre a ver se o doente tem insuficiência cardíaca ou não e qual é a etiologia da sua insuficiência cardíaca. E as análises também, porque nós não nos podemos esquecer que pode, por exemplo, aparecer um hipotiroidismo marcado, que pode ser a causa da insuficiência cardíaca. Portanto, para nós fazermos um bom diagnóstico etiológico, nós precisamos de exames muito básicos. O que é que nos dizem as recomendações? O que é classe 1? Classe 1 são as análises, e as análises é hemograma e ionograma, que é fundamental, função renal, função hepática. E desculpem estar a discriminar, mas às vezes isto falha-nos, e só se nós formos sistemáticos é que não nos falham as coisas importantes. Portanto, hemograma, ionograma, função renal, função hepática, perfil lipídico, perfil glicémico, TSH, metabolismo do ferro. Fundamental, classe 1 para todos os doentes. E isto vai nos dar muitas indicações. E o ECG, que nos vai mostrar muitas alterações que podem apontar para uma possível etiologia. Classe 1. O ecocardiograma é... Nós não somos cardiologistas sem ecocardiograma. O ecocardiograma para nós é mãe de todas as soluções. E aqui pode-nos confirmar o diagnóstico e, mais uma vez, aponta-nos para as alterações estruturais cardíacas, portanto, uma possível etiologia. Em casos mais específicos, doenças valvulares que nós temos dificuldade em elucidar bem, cardiopatias congénitas, muito má janela ecocardiográfica, dificuldade em avaliar o ventrículo esquerdo, podemos ir para a ressonância. Mas a larga maioria dos nossos doentes fica no ecocardiograma. E ok, se houver uma suspeita de uma doença isquémica, ou se for necessário negar essa etiologia, podemos pedir cintigrafias ou ressonâncias também para avaliação isquémica. A coisa mais importante é a nossa cabeça, para determinar a etiologia do doente. E é isto que nós temos que pensar. Quando nós vemos um doente e pensamos em etiologias, temos de ter mentalmente um esquema onde estão as várias etiologias possíveis. E a etiologia mais frequente nos países ocidentais é a etiologia isquémica. Portanto, à cabeça vem ali a doença coronária. Mas pode haver outras, como por exemplo os tóxicos. Não nos podemos esquecer que em Portugal temos um consumo alcoólico importante e que essa pode ser uma etiologia muito importante. E temos pensado numa etiologia que está a crescer, que são os doentes que sobrevivem de neoplasias e que têm a ação dos fármacos, podem ter uma ação deletéria a nível cardíaco. E, portanto, cada vez mais temos doentes que tiveram uma neoplasia há 15, há 10 ou há 5 anos e que agora têm atingimento cardíaco provocado por um tóxico que foi o tratamento que lhes salvou a vida. E outras causas normais, que nós temos que pensar que são causas prováveis de insuficiência cardíaca. A diabetes, a disfunção tiroideia, todas estas situações que estão aqui listadas, obviamente as alterações genéticas com as miocardiopatias dilatadas e miocardiopatias hipertróficas. E uma situação, isto é a avaliação que a sociedade, que a HFA faz, que divide em alterações do miocárdio e alterações, digamos, em que há uma alteração da carga. A hipertensão não é a primeira causa de insuficiência cardíaca a nível europeu, mas em alguns trabalhos em Portugal é a primeira causa de insuficiência cardíaca. E, portanto, temos de ter à cabeça doença coronária e hipertensão, as duas grandes causas. Mas também as doenças valvulares, também as arritmias, como aí está explicitado. E, portanto, como eu vos disse, eu acho que a nossa cabeça é mesmo o principal para nós fazermos uma boa avaliação etiológica dos doentes com insuficiência cardíaca. E por isso, eu só peguei neste artigo, só para vos mostrar vagamente isto, que é inadmissível que nós façamos um relatório de um doente a dizer que tem insuficiência cardíaca. Quando dizemos que um doente tem insuficiência cardíaca, temos de dizer a etiologia, temos de explicitar as alterações estruturais cardíacas, temos de explicitar os fatores de risco e, eventualmente, no caso que os tenha, os fatores precipitantes de insuficiência cardíaca. Por exemplo, doente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção moderadamente reduzida, de etiologia hipertensiva, que descompensa frequentemente quando faz infecções respiratórias. Assim já estamos mais a identificar melhor o nosso doente. Então vamos voltar à nossa doente. Nós fizemos de um ECG que não mostrava grandes alterações, além de uma hipertrofia ventricular esquerda, fez o eco, tinha uma fração de ejeção de 40%. Chegamos à conclusão que provavelmente era mesmo a hipertensão aqui o fundamental, já que a diabetes dela era uma diabetes incipiente
e ajustamos a medicação e está com perindopril 10 mg, Bisol 5, furosemida, simvastatina, sertralina e os antidiabéticos orais. E aparece agora a nossa consulta a dizer que está a cansar mais. Está em classe 3 e a tensão está a 145/75, um pulso de 78, o exame objetivo é pouco elucidativo, como acontece frequentemente nos nossos doentes, tem um índice de massa corporal de 35. Então o que é que aconteceu à doente? Ela não cumpre o plano terapêutico, ela esteve com gripe, o que a descompensou, ela pode ter uma taquiarritmia, ela aumentou de peso, ou todas as anteriores são possíveis? Pedia, por favor. Claro, e muito bem, todas são possíveis. O mais engraçado, tem toda a razão, está perfeitamente correto, é que eu até falo com a doente e ela me diz, não, eu tomo os remédios todos direitinho, tenho lá a minha caixinha e cumpro tudo escrupulosamente. Não estive doente, não tenho palpitações, a nossa auscultação não me tinha mostrado nada em especial, o peso estava estável. E então o que é que aconteceu? Pronto, a doente tinha feito uns diazinhos fora e, portanto, como foi fazer fora e andar de carro, a doutora naqueles dias não pôde tomar o Lasix, era impossível, não é? Porque estava a viajar de carro. Comeu em restaurantes, portanto, um aporte de salina maior. Depois, como caminhou um bocadinho, teve uma entorse, tomou anti-inflamatórios. E, portanto, uma doente que nos jurava a pé junto estava tudo bem, cumpria tudo, fazia tudo direitinho, mas houve ali uns diazinhos em que a coisa não correu como planeado e foi o suficiente para descompensar a doente. O que é que eu vos quero dizer com isto? Mais uma vez, não é nada de muito elaborado, mas os doentes, quando são internados, são, na larga maioria das vezes, porque têm uma insuficiência cardíaca que descompensou. Não são coisas muito fulgurantes, não são choques cardiogénicos. A larga maioria dos doentes que são hospitalizados são porque têm uma insuficiência cardíaca crónica que é descompensada. E aqui é uma abordagem muito conservadora, porque reparem que nós podemos perfeitamente considerar que a insuficiência cardíaca hipertensiva e a insuficiência cardíaca direita também são de instalação insidiosa. Portanto, provavelmente o número é muito mais do que 60%, e isto são dados portugueses. Mas se nós, quando estamos a internar um doente, formos olhar um bocadinho para trás, o que é que nós vemos? Este doente já estava a mostrar que as coisas não estavam bem antes. E aquilo que aparecem ali com os números são referências de vários trabalhos. Mas podemos ver que o doente, em alguns trabalhos, 3 dias antes mostrado, já tinha queixas de dispneia. Em alguns, uma semana antes, tinha tosse e tinha dispneia e tinha edemas. E às vezes a descompensação do doente começou 12 dias antes. E, portanto, nós podíamos ter tido uma atitude aqui. Quando vamos ver os motivos de descompensação, mais uma vez, isto são dados de um registro europeu, o que verificamos é que síndrome coronário aguda, aquela apresentação verdadeiramente aguda, foi causa em 23% dos doentes, de arritmias em 32% dos doentes, infecção em 19% e a não compliance com a medicação em 31% dos doentes. Poder-me dizer que isto são dados antigos, são já publicados em 2006. E eu trago-vos só aqui um artigo que foi publicado mais recentemente, em que tenta ver os fatores precipitantes agora, numa época mais presente, e a comparar os vários tipos de insuficiência cardíaca. A grande mais-valia deste estudo é que tem quase 100 mil doentes. E então, o que é que se verificou? Que estes doentes, quando foram hospitalizados, foram sobretudo porque tiveram uma infecção respiratória, ou porque tiveram arritmias, ou porque não aderiam à medicação, ou porque havia um agravamento da insuficiência renal, ou uma hipertensão. Em muitas destas situações nós podíamos ter intervido e, portanto, podíamos ter evitado esta descompensação. Aqui é uma pequena diferença dos fatores precipitantes conforme a insuficiência cardíaca é reduzida ou preservada. Não são muito significativas, como podem ver. Os fatores precipitantes, basicamente, são semelhantes e os mesmos para as várias formas de insuficiência cardíaca. A conclusão deste artigo, que incluiu 100 mil doentes, é que nós devemos, em todas as consultas que avaliamos um doente com insuficiência cardíaca, procurar pelos fatores que podem ser precipitantes do seu agravamento. E isso pode ter um impacto marcado. E porquê que o impacto é marcado? Porque o internamento é uma situação que acarreta uma grande mortalidade. E quando o doente tem alta desse internamento, se sobreviver a esse internamento, nunca mais vai ter um prognóstico tão bom como tinha antes. E, portanto, o internamento é, de facto, uma situação muito grave na vida de um doente com insuficiência cardíaca. E nós queremos evitar isto.
E, mais uma vez, só para vos dar dados portugueses, e para não estar a falar do que se passa no estrangeiro. Dados portugueses, mortalidade do internamento, entre 6% a 8%. Mortalidade ao ano de um doente que esteve internado, 16%. É isto que nós queremos evitar, porque o doente com insuficiência cardíaca crónica estável tem uma mortalidade muito inferior a isto. E, portanto, resumindo, o que eu vos queria dizer em relação à avaliação etiológica e aos fatores precipitantes é que para a avaliação etiológica é fundamental o método e a sistematização e assenta em exames muito básicos de avaliação do doente. E começa desde o primeiro momento em que nós estamos com o doente. Nós temos sim de pensar, não é depois do diagnóstico, é logo. Quando vemos o doente, temos de pensar nas duas coisas. E em relação aos fatores precipitantes, eles são muito frequentemente insidiosos e se nós os detectarmos precocemente, quando eles aparecem, e atuarmos sobre esses fatores, nós podemos ter um impacto marcado na sobrevida do doente, na qualidade de vida do doente e um impacto económico grande, porque estes internamentos são maus para o doente, para a família, porque impede que a família trabalhe, e são uma enorme causa de gasto de recursos económicos na insuficiência cardíaca. E, portanto, isto são medidas muito simples, muito básicas, que dependem da nossa cabeça e das nossas mãos e nas quais nós podemos ter um impacto major. Muito obrigada. Ainda me faltam 17 segundos. Muito obrigado, doutora Brenda, pela sua abordagem tão prática e elucidativa, que, aliás, não era de esperar outra coisa vindo de quem vem. Gostei particularmente da forma como deu ênfase a ouvirmos o doente, falarmos com ele e observá-lo antes dos exames.